Olá, pessoa querida! Muitas pessoas que têm fibromialgia têm problemas hormonais que acompanham a fibromialgia, não que são decorrentes da fibromialgia. É muito comum, 90% das pessoas com o diagnóstico de fibromialgia têm outras doenças. E esse foi o meu caso com o hipertiroidismo. Eu tenho sintomas da fibromialgia há muitos anos e me tratava com a medicina chinesa. Eu tenho os meus recursos e eu ficava bem, me tratava, nunca precisei tomar medicação. E eu tive a minha filha com 44 anos, foi uma bênção, mas também foi um estresse, porque na época eu não tinha rede de apoio, logo depois veio a pandemia e eu desenvolvi o hipertiroidismo. Nessa época, menos de um ano depois que ela nasceu. E eu comecei com aqueles sintomas todos de queda de cabelo, irritabilidade extrema, ansiedade e muito apetite, um apetite exacerbado, mas ia ao banheiro 4, 5 vezes ao dia. E todos os sintomas que você já sabe, que você está aqui nesse vídeo se perguntando como eu me curei do hipertiroidismo. Eu vou dar o meu depoimento para você, porque eu quero que você tenha esses recursos da craniopuntura, que foi o que eu usei. Mas é claro que eu não estou te prometendo uma cura, eu prometo um alívio. Eu tenho certeza que você vai ter um alívio e você pode agregar esse tratamento com a craniopuntura, com esse toque de alívio nos pontos que eu vou mostrar para você aqui. Você pode agregar no seu tratamento medicamentoso, se você faz um tratamento com medicamentos. Eu não fiz porque eu estava amamentando, então eu escolhi não fazer tratamento medicamentoso. E aí eu ia atenuando os meus sintomas, fazendo poucas vezes acupuntura em mim mesma. Mas quando eu conheci a craniopuntura, eu tive mais liberdade para poder me tratar, porque enquanto eu fazia as coisas que eu tinha que fazer com a minha filha, cuidava da minha rotina, eu ficava com as agulhas na cabeça. E a maior parte das vezes eu não usava agulha, eu usava massagem. E é isso que eu vou indicar para você aqui. Massagem em determinados pontos, para acalmar, para estabilizar sua mente, a ansiedade e um ponto hormonal, que eu passei a usar esse ponto em menos de um mês, a minha menstruação voltou. Eu também estava sem menstruar. Depois que eu tive a minha filha, eu passei 2 anos sem menstruar. Em algumas mulheres isso é comum e até aceitável, mas no meu caso foi por conta do hipertiroidismo. Eu fui procurar uma ginecologista, a minha filha já estava com 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses. E relatei os sintomas, eu já desconfiava do hipertiroidismo e ela estava mais magra do que eu. Aí ela me olhou assim: não, essa magreza é por conta da lida com a sua filha mesmo, é a primeira filha, né? Não se preocupa com isso. Mas doutora, eu tenho uma série de sintomas que eu acho que é a minha tireoide mesmo. Eu vou passar uns exames para você, mas fica tranquila porque não é. E era. E aí foi detectado nos exames mesmo o diagnóstico de hipertiroidismo. E
eu comecei a me tratar, eu mesma me tratando e sofrendo dos sintomas. E aí veio a pandemia, a minha filha estava com 2 anos e veio a pandemia. E aí os sintomas se agravaram e eu não podia me tratar mesmo, porque naquela época as pessoas estavam reclusas, né? A gente passou um período muito difícil. E um pouco antes da pandemia, alguns meses antes, eu conheci essa técnica de craniopuntura. E eu passei a me tratar com as massagens, com o que hoje eu chamo de toque de alívio, essas massagens em pontos específicos da cabeça. E é claro que tem uma série de padrões que acompanha a mulher com hipertiroidismo. E eu precisei também eliminar, abandonar alguns padrões que contribuíram para que o hipertiroidismo se instalasse, que são padrões comportamentais, principalmente os padrões de sobrecarga. Sobrecarga emocional, sobrecarga de tarefas, e que também acompanha o padrão de pessoas que têm fibromialgia, muitas mulheres principalmente. Esse padrão de sobrecarga, um padrão de não comunicar as necessidades para as outras pessoas. Seja porque acredita que não vai ser ouvido, seja porque já teve a frustração de muitas vezes pedir e não ser atendida. O que importa é que a gente precisa comunicar as necessidades e fazer um pedido para a pessoa que está do nosso lado, seja companheiro, seja colegas de trabalho, seja quem for que esteja na sua rotina, e você precisa delegar tarefas que não são de sua responsabilidade e precisa dividir tarefas quando você se sentir sobrecarregado. Então isso é um treino de habilidade que a gente precisa praticar. Então o que eu fiz depois que eu conheci a craniopuntura e veio a pandemia, e eu comecei a tratar também de clientes à distância com a craniopuntura, orientando as pessoas nos pontos específicos, segundo a necessidade delas, que cada pessoa é única. A pessoa com fibromialgia, ela vai ter particularidades, ela tem determinadas doenças que acompanham e outra já não tem. Então precisam de pontos específicos, mas tem pontos muito comuns a essa síndrome que eu orientava para todas as pessoas. Ponto para ansiedade, ponto para acalmar. E em relação ao hipertiroidismo, um ponto hormonal para questões não só de disfunção da tireoide, mas questões gênito-urinárias. E eu vou mostrar esse ponto para você. A orientação mais importante a respeito da manipulação desses pontos, que eu vou começar a te mostrar aqui, é que você precisa ter uma frequência de manipulação, pelo menos 3 vezes ao dia, você precisa manipular esses pontos, e muita atenção aos lugares, às regiões, as pequenas regiões que estão dolorosas. É ali que o seu corpo está indicando. Porque às vezes eu
eu falo que o ponto é num determinado lugar e um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, a pessoa sente mais dor. A nossa anatomia é muito diferente. Então, o ponto não é milimetricamente, matematicamente igual àquele do livro. Então, você pode achar o ponto muito melhor do que o seu acupunturista. Se você for manipular o ponto, você vai ver que o ponto é um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Você vai mexer naquela região e vai sentir uma sensação dolorosa. Vai ter uma maior sensibilidade naquela região. Por isso que os profissionais, eles apalpam o ponto e perguntam, dói mais aqui, dói mais ali, para a pessoa indicar qual é o ponto, porque é muito particular essa anatomia. Então, o ponto que eu te indico é esse no mais alto da cabeça, você com o seu indicador e o seu polegar no ápice da orelha, os indicadores vão se encontrar e no ápice da orelha o polegar vai repousar e você vai achar o ponto mais alto da cabeça, aqui. É o ponto VG20. E esse ponto no meio da testa, entre as sobrancelhas, é chamado de Intang, que é para acalmar a mente. E você vai massagear ou dar toques nesses pontos várias vezes ao dia. É um ponto para se acalmar. Outro ponto é aqui no punho. Você vai massagear esses pontos, 3 pontos, na parte mais gordinha aqui do polegar, abaixo do polegar, logo abaixo, aqui no punho, aqui no meio e aqui seguindo o dedo mínimo também. São esses 3 pontos que você pode massagear. No centro do peito, você pode expirar em 3 tempos. Você vai fazer esses toques aqui. E o ponto principal que eu vou mostrar agora para você, que você vai massagear várias vezes ao dia. Para encontrar esse ponto hormonal, você vai dividir a sua testa no meio. Marque o ponto médio entre o final da testa, no começo do couro cabeludo e logo acima da sobrancelha. O ponto fica 1 centímetro abaixo dessa linha média e 1,5 centímetros para dentro do cabelo. Esse ponto se chama ZS. Você vai perceber ali uma pequena depressão, uma valinha, e vai estar dolorido, sensível. Massageie com delicadeza por 2 minutos, algumas vezes ao dia. E para uma pessoa careca, porque homem também tem hipertiroidismo, você vai presumir essa linha de implantação do cabelo até a costeleta e traçar essa linha média da testa. É importante você massagear uma área maior também, onde estiverem pontos dolorosos. Tem outros pontos de acupuntura importantes ali. Eu espero que você pratique, que esse vídeo tenha te ajudado. Volta aqui para me contar nos comentários como você está. E a gente se encontra no próximo vídeo.